Abra a sua Bíblia no Salmo 102. Salmo 102. Vamos ler desde o 1. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemido. Sou como pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, eu sou como passarinho solitário nos telhados. Abaixa a sua cabeça, onde você estiver, e peça para Deus falar com você. Pai querido, eu me coloco como um instrumento pequeno em suas mãos, mas peço que o Senhor alcance os corações feridos, pessoas enlutadas, pessoas desesperadas, pessoas endividadas, pessoas que estão exaustas, pessoas que precisam de uma resposta, que se sentem como salmista hoje. Espírito Santo de Deus, arranca toda distração do nosso meio, toda confusão, quebra fortalezas demoníacas com pensamentos obsessivos de derrota, e toma a nossa mente e nos leve agora para um lugar mais alto, porque o nosso diferencial é que nós temos a tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, e ela é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra vai iluminar os nossos caminhos essa noite. Eu oro assim em nome de Jesus Cristo, amém. O salmista, ele faz uma analogia. Primeiro ele fala da vida dele, que está uma desgraça, uma tristeza, e ele faz uma analogia a três bichos, três aves. Ele fala do pelicano no deserto, ele fala da coruja, e ele fala do passarinho que não vale absolutamente nada, do pardalzinho. É dele que ele estava falando. E eu acho tão legal isso, porque Jesus seguiu essa linha, a linha da analogia com a natureza, para que a gente pudesse, depois de milhares de anos, entender o que realmente ele estava falando. Obviamente estudando, né? Não passando o olho, porque quem que vai saber quem é o pelicano no deserto? Quem vai saber quem é a coruja do telhado? Quem vai saber quem é o pardal solitário? Mas quando nós desvendamos a palavra, estudamos, nós descobrimos que existem segredos espirituais, poéticos sim, mas segredos significativos para que nossa vida seja transformada e principalmente consolada pela natureza. Porque se existe um evangelista no mundo maior que a natureza, eu desconheço. E o salmista então, ele acaba poetizando, ele acaba falando dessas aves que nós vamos ver hoje. E esse contexto todo também se refere à cidade de Jerusalém, que estava destruída 586 anos antes de Cristo. Quando ele diz assim, eu sou semelhante ao pelicano no deserto, ele estava dizendo, eu sou contrário à minha situação. Por quê? Porque o pelicano é um ser palmípede. Ele vive no mar, ele se alimenta de peixe. Quando ele diz, eu sou um pelicano no deserto, ele está falando assim, eu estou vivendo completamente contrário à minha natureza. Ele está falando, eu estou vivendo e sendo torturado. O pelicano, ele tem uma patinha que as membranas se juntam. Ele nasceu para a água, ele não nasceu para o deserto. Eu vejo às vezes algumas amigas minhas tentando colocar os seus cachorros para nadar,
porque elas querem que seja igual o meu. Mas eu tenho um labrador. E se você abrir a patinha do labrador, ela é diferente, tem uma nadadeira. Ela é um cachorro-peixe, como diz o meu sobrinho Renan. Ela nasceu para isso. Ela não tem dificuldade nenhuma, ninguém precisa ensinar ela a nadar. Aliás, ninguém precisa ensinar nenhum cachorrinho a nadar, né? Mas nunca vai nadar igual ela. Eu tinha um cachorro marrom, um labrador marrom, que ele dava joelhinho, ia lá pro outside, onde a galera estava sentada esperando a onda. Ele achava que os caras estavam se afogando. Daí lá ia eu quase morrendo atrás do cachorro. Falava, pelo amor de Deus, não tem ninguém morrendo aqui, maluco, volta. Às vezes eu via uma bomba assim no inside, eu falava, morreu. Ele dava um joelhinho ali e saía do outro lado. Eu falava, como é que ele sabe isso? Porque essa era a natureza dele. É a natureza do labrador, mas não é a natureza. Você não pode jogar um pincher, você não pode jogar um poodle, você não pode jogar um lulu da Pomerânia lá no oceano, que o negócio vai ficar ruim. E eles estavam, na verdade, tirando sarro. Você viu que o salmista, na verdade, estava tendo um senso de humor, né? Eu sou como um peixe, é como se falasse assim, eu sou um peixe no deserto, quer dizer, eu estou fora totalmente da onde eu deveria estar. Toda a humanidade está vivendo fora da onde nós deveríamos estar. Toda a humanidade. Nós deveríamos estar todos pelados, comendo maçã, pera, abacaxi, caqui e alface e pela rua aí comendo, todo mundo feliz, sem pecado, tudo pelado, alegre, sem morte. Essa era a nossa natureza. A gente está fora. Só que espiritualmente nós estamos nos sentindo como índios. Os índios, quando foram catetizados lá pelos padres, eles olhavam para a roupa deles e falavam, isso não dá, um sapato não dá. Nós estamos espiritualmente num mundo assim. E às vezes, esse desespero que você tem na sua alma, não é porque tudo não vai bem, não é porque você não tem dinheiro, não é, é porque você está fora da onde você deveria estar. O mundo está ruim. Se o mundo está ruim para quem é do mundo, imagine para nós que somos do céu. É normal espiritualmente você ficar com bode daqui. Ah, pastor, eu estou com espírito de murmuração. Você não está com espírito de murmuração, você está completamente como um pelicano no deserto. Nós estamos fora completamente da onde nós deveríamos estar. Mas graças a Jesus Cristo, o Espírito Santo veio. E graças ao Espírito Santo de Deus, nós podemos chegar ao coração do Pai. Quando Jesus Cristo foi à cruz, o véu se rasgou. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. Nós podemos ter um esconderijo que as pessoas do mundo não têm. Nós podemos ter uma saída. Assistir um culto é uma saída. Botar um louvor é uma saída. Mas se as pessoas do mundo estão desesperadas, e nós também somos feitos de carne, e muitas vezes muitas coisas nos assolam, porque nós estamos no mundo. Eu recebi centenas e centenas de mensagens de pais, mães, amigos que estão internados, que estão entubados. Você não tem notícia, eles te ligam uma vez por dia para falar como é que está, você não pode ir lá, você não sabe o que está acontecendo. Pessoas estão chorando, de joelho, dobrado. E ninguém quer saber que a morte foi vencida na cruz num momento desse, porque nós somos humanos. Nós sofremos como as pessoas do mundo sofrem. É óbvio que nós temos o Espírito Santo que nos consola. É óbvio que nós temos outra atmosfera, mesmo na dor. Mas nós estamos padecendo uma situação que nós não nascemos para isso. E às vezes você pensa, será que eu estou murmurador? Será que eu estou reclamando demais? O próprio apóstolo Paulo falou, quisera eu poder sair dessa casca.
Ele foi o único homem que falou a verdade que estava no coração dele. A morte é lucro. E a vida é Cristo. Por quê? Porque ele não estava num reino comendo uva, abacaxi, no meio de um harém. Mas quando ele escreveu essas coisas, ele estava com a sua saúde debilitada, talvez cego, não sei, um espinho na carne que ninguém sabe o que é, preso. E quando nós estamos numa situação difícil, de pressão, como nós estamos vivendo, a saudade de casa bate. Nós olhamos para o lado, olhamos para o outro, falamos, não tem mais nada para divertir, não tem mais nada para nos enganar, não tem mais avião, não tem mais viagem, não tem mais nada para distrair. Agora eu caí na realidade, eu não sou daqui. Essa realidade ela é muito bonita quando acontece conosco, porque nós conseguimos refletir e ver que a gente está com saudade do céu. Mas quem não tem Jesus é um buraco, é um desespero, porque você acha que você vai ficar 7 palmos da terra. A pessoa não sabe nem o que pensar. Eu louvo a Deus todos os dias pela minha salvação, porque eu não queria estar num mundo desse sem saber o que vai acontecer. Mas mesmo assim, como você, eu estou me sentindo um pelicano no deserto. Eu não estou conseguindo ser o que eu sou. Eu não estou conseguindo fazer o que eu deveria fazer. Talvez você tenha uma empresa, você não pode fazer nada. Você tem a matéria para ser vendida, você tem os vendedores, mas você sabe que se isso não acontecer, você vai perder tudo. Você está como um pelicano no deserto, porque você nasceu, se formou para trabalhar, para produzir, para pagar suas contas, não para você ficar sentado. Não para você ficar parado vendo o número de mortes na televisão. Nós estamos, a terra está como um pelicano no deserto. Nós não fomos feitos para isso. Mas quando Deus nos faz sentir um pelicano no deserto, nós temos que ter estratégias. Sabe qual foi a estratégia de Jó? Quando ele viu que ele estava zoado e ninguém ia lá mesmo, que os amigos dele foram lá para dar uns conselhos nada a ver, foram embora. Porque essa hora o que rola é conselho nada a ver. Quando você está com a vida arrebentada, é só foi a vontade de Deus, vai ver que você estava em pecado, todas aquelas bobagens sempre que os irmãos falam. Sabe o que Jó fez para não ser pego pelos chacais no deserto? Porque ele estava um bife cheio de ferida e muito vulnerável. Ele fez um buraco e entrou dentro. E esse buraco protegeu ele do calor, do frio e dos demônios que vinham para arrancar a carne dele. Quando nós estamos numa situação que nós estamos fora da nossa casa, do nosso lugar, nós temos que ter uma caverna, nós temos que ter um lugar que a gente se sente seguro. E não existe lugar de segurança se não for na palavra de Deus. O culto ajuda, o louvor ajuda, mas se você não tiver vida com Bíblia, você está penando, você está sofrendo. Jesus Cristo venceu Satanás no deserto com a palavra, não com o poder que estava dentro dele. Ele não usou o poder do Espírito Santo que estava dentro dele. Ele falou o que estava escrito na palavra. E decretos são feitos através da palavra. Dia 29 agora, pastores vão se juntar para fazer um jejum pelo país, para lançar decretos, porque a boca profética, ela traz decretos. Mas como é que você vai lançar decretos num deserto, se você não sabe a palavra, se você desconhece a Bíblia? Ah, pastora, mas não dá, pelo amor de Deus, você já leu isso aqui, pastora? Você leu esse negócio aí do pelicano no deserto, mas você é pastora. Entendeu? Como é que eu vou saber do pelicano no deserto? Como é que eu vou saber disso, daquilo? Compra uma Bíblia na linguagem de hoje. Hoje tem isso. Coisa mais legal, você lê igual revistinha. Você pega a Bíblia, fica lá viajando. Tem até revistinha, tem mangá. Eu tenho um mangá de Jesus, que é um super-herói, é da hora.
Na minha época não tinha nada. Não tinha internet, não tinha revelação, não tinha música. Tinha um LP grandão, que eu não aguentava mais ouvir. Só tinha isso, e fita americana, com musiquinha, Jesus Christ loves you. Só isso que tinha. E uma Bíblia bem difícil. Sabe como eu preparava a palavra? Chorando, abria e falava, Deus tem misericórdia. Porque o negócio é dureza. Hoje você abre lá, Apocalipse, como vai acabar o mundo. Já tem todos os estudos prontos ali. Só não sabe Bíblia quem quer. Você bota lá, pregação do pelicano. Aparece milhões de pelicanos. Hoje em dia a vida está fácil. Essa geração nova, eles não sabem o que a gente passou. Eles entram aqui nessa igreja e pensam assim, foi Deus que deu. Eles não sabem o preço que foi pago. Eu não sabia se eu pregava, expulsava demônio ou punha a letra no... A letra passava assim, sabe? Você escrevia com canetinha e ficava segurando assim, ó. E ainda ia no banheiro para ver se tinha papel higiênico. E abria a porta, fechava e olhava para ver se não estavam roubando o carro na frente também. A gente tinha pouca função. Foi pago um preço muito alto. E às vezes a gente não valoriza isso. A gente banaliza milagre. Apareceu aí um maluco aí dos Estados Unidos aí que se vestiu de pano de saco gritando, né? Se arrependam! Se arrependam! Come on! Jesus Christ touch you! Gente, vai fazer isso lá em Nova York, meu irmão. Aqui já tá cheio de louco. O que não falta aqui é maluco. Vai na Praça da Sé que você vai encontrar vários. Daí fica todo mundo pagando pau pros gringos. Olha, o Jennifer's Lovers foi lá na rua e gritou. Por que não filma o Zé do Caixão, o maluco lá da ressurreição, lá da 25 gritando lá? Ninguém filma o Canela de Fogo. Ninguém filma os irmãos crentes na praça não, porque não tem valor, né? Agora quando é o Jennifer Lux, nossa, a galera fica louca, meu. Igreja, a gente tem que ter consciência de que tudo que está acontecendo não pode ser levado com peso. Não adianta você chorar, não adianta você ficar passando mal, não adianta você se entupir de Rivotril, porque a hora que você acorda, o Rivotril passa, você tem que tomar mais, é igual droga. Não adianta ficar em casa bebendo vinho, tomando cachaça, falando que Jesus mandou você dar um tempo. Não adianta fazer nada disso. Você tem que enfrentar o deserto. Tem que enfrentar a dor. Tem que enfrentar esse tempo difícil. Deus vai te socorrer no meio da tua derrota. Você não nasceu para viver isso. Nós não nascemos para ter nó na cabeça. Pelicano no deserto. Eu estou me sentindo pelicano no deserto quando eu tenho nó na cabeça. Quando é que eu tenho nó na cabeça? Quando eu não sei se é de Deus ou não é de Deus. Você chega e fica, se essa mina é de Deus ou não é de Deus? Se essa mina fala isso, ela é de Deus. Se ela não fala isso, ela não é de Deus. Se acontecer isso não é de Deus, se acontecer isso é de Deus. O que dá um nó na cabeça, será que essa pandemia é de Deus? Será que essa pandemia não é de Deus? Será que essa pandemia é de Deus? Ou ela não é de Deus? Ou foi o chinês que jogou isso em nós? Não, mas peraí, mas se o chinês jogou isso, então foi o capeta chinês. Quem que jogou isso? Daí você fica, quem foi, né? Quem foi, que não foi, que não foi? Não importa quem foi, tudo está no controle de Deus sempre. Sempre. E eu vou falar para você, eu vou te dar uma dica, joga sempre na conta do diabo. É igual irmão mais novo, sabe? Quem quebrou o vaso foi ele. Ainda mais que ele não fala. Não é? Não era assim? Na minha casa o pau comia. Porque ninguém entregava a ninguém. Mas a gente sempre culpava o pequena. Foi ela, foi ela, foi ela. Quem é que foi? Quando perguntam para o meu sobrinho que tem Down pequenininho, o Renan. Quem foi que fez isso aqui? Ele fala, foi a Martinha. Ele culpa a cachorra.
Só que a cachorra não está nem na casa dele. Foi a Matinha pintou tudo isso aqui. Meu irmão, Satanás é subjugado aos planos de Deus. O inferno é a prisão do céu. Nunca se esqueça disso, tudo está no controle de Deus. Se você não tem tanto conhecimento assim, escatológico, saiba que Deus está no controle de tudo. E Ele está vendo que você está se sentindo um pelicano no deserto. Um pelicano no deserto é uma pessoa que está seca espiritualmente. Você está ouvindo eu pregar, mas você está por dentro olhando para minha cara, tipo, legal, sim, mas nada mais te queima. Você está um tempão sem conseguir falar em línguas. Você consegue falar em línguas na igreja, está todo mundo gritando, você grita junto. Mas quando você está em casa, você é esquisito. Você não consegue dar um glória, um aleluia. Você é uma pessoa aqui dentro, mas fora de casa você é um pelicano no deserto. A sua vida espiritual é seca, rasa. Se aparece um cara endemoniado atrás de você, você não vê, você não percebe, você não se liga. Quando vem uma maluca cheia de pombagira para fazer você cair, você não se liga em nada. Você está cego. Só fica olhando a televisão para ver quem morreu mais no número. Não, realmente, a Datafolha, realmente não sei o que lá. Você acredita mais nos homens do que no poder de Deus. Você está seco espiritualmente. Coração seco. Tem nada a ver que está faltando comida lá na casa da minha tia. Tem nada a ver com a veinha aqui, a vizinha aqui, que coitada, não tem com quem conversar. O problema é dela, os filhos dela que apareçam para dar uma atençãozinha, porque eu tenho meus problemas. Não quero saber, não vou perdoar nada. Ninguém mandou mexer comigo. Sou italiano. Não é essa a desculpa? Eu sou italiano, eu sou sei lá o quê. Isso é ruim, que nem uma cobra. Não consegue perdoar ninguém. A maior estratégia do diabo é secar o coração da pessoa. Eu não mexo com ninguém. Sabe como o mundo vai ficar? Depois do arrebatamento, do jeito que está agora. Um mundo egoísta. As pessoas vão chegar no mercado, vai ter um repolho. Cada um arranca uma folha. Tem uma bolacha. Um sobe na cabeça do outro para roubar a bolacha. Igual quando teve falta de gasolina. Meu Deus do céu. Eu peguei 2 tios brigando. Um dava com o galão no outro. Eu falei, não briguem, não briguem. Tem gasolina lá em cima, na Cardoso de Almeida. Não tinha nada, estava tudo fechado, só para eles pararem de brigar. Falei, olha lá o posto. E para sair da minha frente também, que eu queria ir logo, né? Falei, podem ir. Fiquei na rua, mandando todo mundo para Cardoso, para sair da minha frente, para eu pôr gasolina. Está aberto lá? Falei, sim. Estava aberto, eu não menti, só não tinha gasolina. As pessoas, elas estão assim hoje. Não, realmente... Me pediram dinheiro emprestado, eu não vou nem atender mais telefone. Gente, essa é a hora que as pessoas vão ligar mesmo. Se você é boy, se prepara. Vai ligar para quem? Para o pobre? Você tem um amigo boy, você vai pedir dinheiro para quem? Para o pobre? Esse é o momento que as pessoas da igreja têm que se ajudar. Ajuda a pagar um aluguel, ajuda a pagar uma conta. E para com esse negócio, não, Deus me deu, o diabo não tira. Ajuda as pessoas, não fica com o seu coração seco. Palavra seca, palavra de morte. Como é que você está? Péssimo, né? Péssimo. Com essa pandemia eu estou péssimo. Quando perguntaram como é que você está, fala, eu estou com saudade dos céus. Eu sou diferente de tudo isso. Eu estou bem com Jesus, crendo que Ele fará o melhor. E eu dou graças a Deus que eu estou para ver a vinda de Jesus. Começa a olhar com bons olhos o que está acontecendo. Nós somos cristãos. Se as pessoas do mundo olham a gente reagindo pior que eles, onde eles vão achar a salvação? Entra no elevador, tudo bem? Você com aquela máscara enfiada dentro da pupila. Não. Dureza. Daí você entra no elevador, o Espírito Santo fala aí. Puxa e conversa com a pessoa. Daí você fala assim para o Espírito Santo, não dá por causa da máscara. Quantas vezes Deus falou para você fazer isso?
Essa é uma hora que quando você fala de Jesus, todo mundo para olhar. Quando eu vou em médico, vou em algum lugar e dou minha carteira, assim, meio RG, começo a conversar com as meninas que trabalham, as atendentes, elas param tudo para olhar o que eu estou falando. Ninguém me conhece, não. Começo a falar, ó, deixa eu falar para vocês. Vai ficar todo mundo aí, vai metade, vai tudo pro inferno. Elas ficam me olhando, ai, tudo desviada. Daí eu prego, dou o endereço da igreja. Agora não, esse é um momento que não devemos falar com ninguém. Esse é um momento que as pessoas mais precisam do poder de Deus. Esse é um momento, por que a igreja é essencial nessa nação e no mundo? Por que quem dá respaldo? Por que quem dá conselho? Por que quem traz a unção de cura para a vida de uma pessoa? É a igreja veio para isso. E você é a igreja. A igreja está aqui vazia, mas você é a igreja. Você pode fazer o que hoje eu não consegui fazer. Você pode fazer amanhã. Você pode fazer hoje. Atitudes secas, comportamento marcado pela agressividade, pela indelicadeza, pela grosseria. Tem uma lenda, a maçonaria usa muito o pelicano nos seus emblemas, porque tem uma lenda, e a Rosa Cruz também, tem uma lenda que o pelicano, ele enche aquele papo de peixe, né? Que você vê no desenho, aquele papo de peixe. Mas existe uma lenda que quando ele não tem alimento para dar para os filhotinhos, ele pica o seu próprio peito, a sua carne, e dá para os filhotinhos. E que só Jesus Cristo fez isso. Só que isso não existe. O pelicano não faz isso. A marca que ele tem é porque ele tem alergia no peito, fica meio rosa. Mas inventaram essa lenda para usar o pelicano, para dizer que ele é sobrenatural. E sempre usaram aves para isso, mas o salmista usou a analogia do pelicano para dizer que ele estava completamente fora da onde ele deveria estar. Existem pessoas que estão me escutando que não deveriam estar fora do seu país e estão. Existem pessoas que não deviam estar namorando e estão. Estão pessoas que deveriam estar casadas e não estão. Pessoas que deveriam estar numa situação financeira que já tiveram no passado, mas agora não estão. É assim que você se sente como um pelicano no deserto. Algo foi tirado de você. A única coisa que você sente é desespero, é dor. E ele diz que ele se sentia como uma coruja na ruína. E a coruja da ruína chamava a coruja das igrejas, coruja das torres. Mesmo que seja destruído onde essa coruja esteja vivendo, ela fica em cima das ruínas. Está cheio de pessoas me escutando que está em cima de ruína. Em cima de dor. Em cima de passado. Você tem vontade de crer que Deus vai fazer um milagre, mas você não crê porque no passado Ele não fez e essa pessoa que era tão querida faleceu. Então agora essa pessoa que está na UTI, você está ficando desesperado. Por quê? Porque você já viu a morte. Você vive em cima de ruína. Você vive em cima de trauma. A coruja não vai embora. A coruja de igreja, a coruja da torre, podiam explodir onde ela estava, mas ela estava sempre com a lembrança do passado. Mas pastora, me fala uma coisa, não é bom lembrar o passado? Eu assisti um filme que o cara esqueceu o passado inteiro. E eu falei, onde eu compro essa balinha? Que eu também quero isso aí. E Jesus falou para mim, se você esquecer quem você foi, você não vai poder ser o que você deve ser. Falei, não entendi nada. Se você esquecer o seu pecado, o seu passado, você vai fazer a mesma coisa. E uma vez eu vi numa unção, numa igreja pentecostal, que eles faziam isso. Eles faziam Manassés. E fazia na cara do cara. O cara, upi. Que?
cara fumava maconha. Ele ia doidão para a igreja. Daí faziam, Manassés. Perguntavam para ele, quem fumou? Ele falava, o quê? Acho que combinava, sei lá, não rolava. O cara, e ria que se matava. Daí fazia com o bêbado. O bêbado o quê? Também ninguém entendia nada. E eu fiquei parada, falei assim, sabe quando isso vai ser real? Nunca. Porque nós precisamos lembrar de onde nós viemos, para que a gente liberte pessoas. A gente precisa ter estratégia, para que os problemas que nós vivemos sejam usados para reverter em unção, para que pessoas sejam libertas. Quantas pessoas desejam que o seu passado apague? Pessoas que viveram momentos traumáticos, injustiças. Eu falei, Deus, sabe por que eu queria que muita coisa sumisse da minha cabeça do passado? Porque daí a minha fé ia ser muito mais atuante. Ele falou, de jeito nenhum. Por você ter sofrido, você depende de mim. Se você não tiver sofrido, você vai viver tudo de novo. Eu falei, não, então deixa quieto, tá bom. Não precisa pensar nessa pílula, não. E às vezes as pessoas ficam falando assim, fala a tua dor. A Bíblia diz, confessar os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Às vezes você tem que chegar num amigo e falar, pô, tô zoado, aconteceu isso. Mas depois de anos, você continuar falando a mesma coisa? Você já falou para ele que você não está bem, você já não gostou do fora que você tomou, já orou, já clamou, já fez um escândalo, já se libertou. Não, mas eu acho que eu preciso fazer mais 5.000 curas e fazer 10 anos de terapia para ficar falando até me libertar. Não é o falar que liberta, é o poder do sangue que te liberta. Mas o apóstolo Paulo, ele tem uma saída para corujas nas ruínas. Ele diz assim, mas uma coisa eu faço, o resto é com Deus, só uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. A única coisa que eu faço é esquecer das coisas que atrás ficam. Ah, pastora, mas como é que você vai esquecer se você lembra? Enche a tua cabeça de palavras de Deus. Enche o teu ambiente de louvor. Não seja uma coruja em ruínas. Não fique alimentando aquilo que o diabo está falando na tua cabeça todos os dias. Que você vai morrer, que você vai ficar enfermo, que as pessoas que estão ao seu redor enfermas vão morrer também. Não vire uma coruja em ruínas. Mas uma coisa você deve fazer: se esqueça de tudo que está para trás e a partir de hoje olhe para frente e para aquelas coisas que estão diante de você. Como é que ele esquece? Olhando. Como é que ele esquece? Olhando para frente, não olhando para o chão, não olhando para ver onde suas patinhas de coruja estão acopladas, mas olhe para frente. Uma coisa fácil, eu deixo tudo para trás, mas eu olho para frente. Jesus fez isso. Jesus disse: a minha alma está triste até a morte. Jesus estava num momento horroroso. Ele disse: a minha alma está triste até a morte. Ele estava no Getsemane, os discípulos só dormiam. Mas não é dormia porque era vagabundo. Não é porque os caras não estavam ligando. Mas existe um nível de estresse que quando você está em pânico, você pode apagar. Os caras entraram num desespero que eles dormiram. Jesus disse: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e orem comigo. A Bíblia diz: e indo um pouco mais para adiante. O que Jesus fez? Quando ele viu que aquele clima e aquele ambiente, com os discípulos dormindo e pegando no sono: ah, Jesus, como assim? Sua alma está doente? Como? Você não é o Messias? Quando ele viu que aquilo não dava para ele, ele foi mais adiante. Existem lugares espirituais que são falhos para você. Águia anda com águia. Tem pessoas que são boazinhas na igreja. Tem amigos que são legais, mas eles estão ali, dormindo de medo, dormindo de nervoso, não te acrescentem nada. Vai um pouquinho mais adiante. Fala para ele: eu amo você, mas eu não vou perder meu tempo aqui.
Vai mais adiante, senão você fica igual. Senão você vira uma coruja em cima de ruínas. Ajude pessoas, mas enfia na sua cabeça: pessoas que são ovelhas, não podem ser tratadas como seus melhores amigos. Não tem condição, eles não têm maturidade para isso. Daí o salmista disse: eu me sinto um pardal solitário no telhado. Jesus não falava: você vale muito mais que um pardal, que um passarinho, sei lá o quê, porque o pardal não vale nada. O pardal é um passarinho como se fosse um vira-latinha da rua, assim, não diz nada, não é bonito, ele tem uma cor meio cinza, meio marrom, cor de nada, sabe, de burro quando foge. Ele vive debaixo da chuva, do sol, do frio. Ele representa a solidão. Existem pardais pelo mundo que eles vivem em 300, num bando de 300. Mas eu vou falar do pardal que o salmista estava falando, é o doméstico. Ele entra em buracos, entra em telhados. E sabe por que eles sofrem? Porque eles possuem a habitação humana. Eles deveriam estar com os outros. Eles deveriam estar com o bando. Você vai sofrer muito se você achar que aqui é o seu lugar, que aqui tem que ser perfeito. Você vai sofrer muito. Você pode ter a melhor casa, você pode ter o melhor carro, você pode ter o melhor tudo, mas você vai continuar com um vazio. O pardal não podia ter uma habitação humana. Não era o lugar dele. Ele tinha que estar com o bando dele. A sua alegria nunca vai ser o bem material. E às vezes você está infartando. Eu vi um empresário que se matou em Belo Horizonte, que ele tinha um restaurante. Talvez o diabo esteja falando coisas horrorosas na sua cabeça. E você tem colocado o dinheiro na frente da sua saúde, da sua vida, da tua família e da tua vida espiritual. É primeiro Deus em primeiro lugar. Ele estava num lugar errado. Ele estava querendo achar que aquele buraquinho, aquela habitação, protegeria-o do sol e da chuva, mas isso não acontecia, porque o coração dele estava triste. Ele estava sozinho, sem amigos. Ah, pastora, mas eu também estou sem amigos. Você nunca vai ter amigos se você ficar sozinho. Pastora, mas eu fico sozinho porque ninguém me liga. Mas não é ninguém que tem que te ligar, é você que tem que ligar para os outros. Porque tem muita gente sozinha por orgulho. Ah, meu líder não me ligou. Você ligou para ele? Não, porque eu acho, você sempre acha isso. Você sempre acha que alguém está falando de você. Você sempre acha que você não é bem-vindo. Você quer ficar sozinho para sempre. Você não consegue perdoar, você sempre fica: a culpa é dessa pessoa, a culpa é daquela pessoa. Aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é boa. Como é que você vai sair da solidão se você não se mexe? Você sempre vai viver na solidão assim. O pardal, ele é um pássaro comum. E às vezes ser comum deixa as pessoas nervosas. Ah, eu queria ser um cantor famoso. Eu queria ser como a Gabriela Rocha. Eu queria ser como Joyce Meyer. Eu queria ser uma pessoa muito famosa. A pessoa acha que qualquer coisa que ela seja vai mudar a visão que Deus tem sobre ela e sobre os outros. Muito pelo contrário. A quem foi dado, muito vai ser cobrado. Deus não está nem aí. Porque eu que estou pregando. Ele está recebendo adoração. E às vezes a pessoa fica: não, realmente eu não quero me sentir comum no reino. Eu quero de alguma forma sobressair para que Deus me enxergue. Isso é uma grande mentira do inferno. Porque quando você se sente
comum, você acha que Deus está te ignorando. Mas isso não é verdade. Cada um tem sua vida individual com Deus. Um dia eu tive 17 anos e me converti, e ficava sentada assistindo 5 cultos por semana numa igreja lá atrás, e nunca ninguém me viu, e eu nunca fiz questão que me vissem, porque eu era cheia do Espírito Santo, eu queria levar pessoas para a igreja. Só que foi isso que moveu o coração de Deus para que um dia Ele me levantasse para me usar, porque Ele sabia que eu era apaixonada pela presença e queria fazer a obra. E quantas pessoas ficam querendo um lugar, uma colocação, uma unção, como se isso fosse mudar alguma coisa na vida de alguém. Deus quer saber se você faz o papel que você deve fazer quando você foi chamado, só isso. E ninguém é chamado por cima. Se alguém é chamado por cima, a queda é maior. Deus olha você quando é pequeno, quando você se converte. Quando você está aí agora vendo a palavra no seu chat aí, e está mandando pessoas que estão enfermas assistindo o culto, Ele vê você ligando, Ele vê você ajudando, Ele vê você cuidando de pessoa que está jogada na rua. É isso que move o coração de Deus, é o seu coração, é a sua paixão pela obra. Eu vejo pessoas que acham que ser incomum é uma grande coisa. Muito pelo contrário, se apanha muito mais. Mas muito mais é muito mais mesmo. Mas nós amamos a obra de Deus. O pardal, ele é comum. Ele é comum. Mas todos os dias Deus manda uma minhoquinha para ele. Foi Deus que ensinou ele a voar. Ele é comum, mas ele enxerga de cima, não de baixo. Eu um dia escutei no meu quintal e fui lá ver. E tinha um ninho de passarinho e uma passarinha gritando. E eu fui olhar, tinha vários ovinhos. Eu falei, ai que fofinha. Seja bem-vinda. E falei para minha cachorra, não mate essa passarinha. Você olhou bem, ela, fomos embora. E outro dia eu vi um escândalo de muitos pássaros, e minha mãe falou, tem um monte de pássaro gritando no quintal. Eu fui olhar, eles tinham nascido. E eles fizeram uma festa, porque nasceu os passarinhos. Mas imagina um escândalo no bairro, porque nasceu 3 passarinhos, que não significa nada para a humanidade. Um escândalo, porque teve vida. E eu fui olhar, e a mãe pulava, e uma alegria. Passou uma semana, saíram voando e largaram um. Eu falei, coitado, sempre tem alguém para trás, né? Não tem jeito, né? Sempre tem um para trás. Só que eu via que ele ficava para trás, e a família inteira ficava no muro olhando para ele. Eu falei, gente, mas ninguém vai embora por causa dele. Daí a mãe trazia a minhoca, enfiava na boca dele e fugia de mim. Era o dia inteiro, todo mundo olhando, os irmãos pequenos olhando ele. Daí eu liguei para um amigo meu que entende de bicho. Falei, vem aqui, porque eu acho que esse passarinho está doente. Ele olhou e falou, não, ele não está doente. Ele nasceu depois. E os que nascem depois demoram um pouco mais para voar. Falei, ai que lindo. Tranquei minha cachorra, porque também não pode, né? Você pôr um passarinho no nariz de um labrador, não queira que ele experimente a asinha. Daí, um dia, eu olhei pela janela, os 2 irmãos na chuva, ensinando ele a voar. O irmão mais velho subia e mostrava para ele como era. Ele subia e caía de cabeça. Mas isso foi umas 20 vezes. Até que ele conseguiu e nunca mais apareceu. Só que eu sei quem é ele, porque ele vem sempre no meu quintal comer jabuticaba. E eu chamo ele de Zezinho. Zezinho do fogo. E ele está sempre comendo jabuticabinha ali. E aquilo me ministrou muito, porque eu não entendia nada de passarinho. Passarinho silvestre, passarinho pardalzinho, passarinho que não diz nada. E Deus disse, eu cuido dos meus passarinhos.
E o salmista completa essa sua lista com a melhor forma. Porque você tem que ser curado como um pelicano que está fora de lugar. Você tem que esquecer o passado como a coruja. Mas você precisa sair dessa solidão. Você precisa sentir Jesus fisicamente. Você precisa olhar para o lado e falar, realmente Ele cuida de mim. Você precisa ter experiências. Você precisa buscar isso. O salmista diz no capítulo 84, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Até o pardal encontrou uma casa. Você precisa encontrar um lugar de descanso. Você precisa encontrar um lugar de paz. Ficar em casa sozinho não pode ser um inferno para você. Você é um pardal. Você é alimentado por Deus. Você tem discernimento. Você sabe voar. Você está acima de tudo, de principados e potestades. Não pode. Você não pode ter a mesma sensação que o ímpio. Até o pardal encontrou casa, encontrou paz. Você tem que ter tranquilidade nesse tempo e nesse momento que você está vivendo. Ah, pastora, você está falando isso porque você não mora com a avó, com o bisavô, com a tia-avó, com o primo de 5º grau, de 2º, de 4º, de 3º e 2 sobrinhas. Sem fralda. Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é viver com pais que não são cristãos. Estou ouvindo a pregação no banheiro. Mas você não sabe isso, mas você não sabe aquilo. A paz que excede todo entendimento, ela guarda o coração e guarda a mente. Você pode estar vivendo num lar cheio de problema e de loucura, mas ninguém tira a tua paz. Ninguém tira a tua paz. Deus te aquece, Deus te ensina, Deus te envia alimento, Deus te supre, Deus te dá alegria onde não há alegria, Deus seca o teu choro, Deus tira o teu medo, Deus faz companhia se ninguém faz. Você não tem com quem falar das coisas de Deus, você fala com Ele. Até o pardal encontrou casa. Até. Ele conseguiu sair daquele buraco e ele conseguiu encontrar casa. Existe um plano de Deus para a sua vida. Ah, pastora, mas eu não aguento mais essa vida, então sai do telhado. Se você quer que Deus faça um milagre e que você encontre casa, sai do telhado. Para de se esconder. Para de achar que a tua alegria está em bens materiais, em conquistas, só porque você não quer tocar no assunto que você não tem uma casa. Você fica correndo às vezes atrás disso. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, e as coisas serão acrescentadas na sua vida. Enfrenta os seus problemas. Até o pardal encontrou casa. Deus vai fazer seu marido voltar para casa. Deus vai fazer sua esposa voltar. Você não pode ficar separado dessa forma, seus filhos de um lado, você de outro. Deus vai te dar um esposo, Deus vai te dar uma mulher de Deus. Ah, pastora, mas por que Ele não dá? Você quer o quê? Que seja quem? A pessoa que vai entregar pizza? Ela chega de máscara, você pediu catupiry? Sou eu, e sorri. Você acha que é assim que acontece? Deixa passar essa fase ruim, Deus está preparando o melhor para você. Até o pardal encontrou casa. Agora não fica marcando hora para Deus. Até o fim do ano, se Deus não me der uma esposa, vocês vão ver o que eu vou fazer. O que você vai fazer? Vai sair de cueca no lockdown? Não tem o que fazer, meu irmão. A gente é crente.
aguarda e espera no Senhor, até que Ele venha. Até o pardal encontrou casa. Vai dar certo a tua vida. Telhado é lugar vulnerável. Não se mete em fazer aliança com as coisas do mundo. Porque todos os cristãos que eu conheço que só pensam em dinheiro estão trancados e sozinhos. Você não nasceu para isso, você nasceu para andar em bando. Você nasceu para ter amigos, você nasceu para viver com irmãos. E talvez agora isso esteja pegando. Você está começando a descobrir que tudo que você correu atrás não adianta nada. Você vai fazer o quê? Vai dormir no carro? Então, o que você vai fazer? Não vai te trazer alegria. O que traz alegria é comunhão. O que traz alegria é estar junto. O que traz alegria é saber que nós somos uma nação que vai para o céu. Que nós temos uma família, que nós temos amigos. O amor é importante. E talvez você esteja como um pardal porque você escolheu mesmo. Você se frustrou tanto com o fato de você não ter encontrado casa. Você viu a andorinha encontrando casa. Você viu todo mundo encontrando casa, que você pensou: eu vou para o outro lado. Eu vou ficar no telhado. Eu vou entrar em habitações humanas. E Deus está falando para você: sai do telhado. Sai do telhado, começa a acreditar nas promessas. Começa a acreditar que o meu Espírito Santo não veio à toa. A principal qualidade do Espírito Santo é consolador. O Espírito Santo é consolador. Ele faz com que o seu quarto, a sua casa, a sua sala pegue fogo, como se você estivesse na igreja. Você consegue falar horas com Ele. Você consegue adorar Deus horas, porque Ele é real. Porque Ele é verdadeiro. Abaixa a tua cabeça. Aonde você estiver agora, abaixa a tua cabeça. Não deixe a solidão imposta por Satanás acabar com a sua saúde espiritual. Por outro lado, nós estamos sendo atacados. E uma forma de minar a igreja é separar o exército, é separar os soldados. Mas nós estamos nos unindo cada vez mais em oração. E a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Não deixa a seta do diabo falar que você está sozinho. Teu pai pode ter te abandonado, tua mãe, teus amigos, teus líderes, não sei. Mas Deus está te vendo. Da mesma forma que nasceu aqueles passarinhos e houve um escândalo no meu quintal. A Bíblia diz que a festa nos céus quando um pecador se arrepende, quando entrega a sua vida. Se você quer entregar sua vida a Jesus, se você não quer se sentir mais um pelicano no deserto, se você não quer ser uma coruja em cima de ruínas, você não quer mais o passado te atormentando, e você não quer mais ser como um pardal solitário, que vive correndo atrás das coisas do mundo e o seu coração só almeja isso, bota a tua mão no teu coração, porque haverá uma grande libertação na sua vida. E você vai voar nas asas do Espírito Santo. E Ele vai te curar desse deserto. Ele vai te tirar desses entulhos do passado. E Ele vai tirar você dessa síndrome de solidão. Diga assim: Jesus Cristo, eu entrego a minha vida diante do Teu altar.
Eu não quero mais Eu não quero mais não saber não saber me defender. me defender. Eu não quero mais Eu não quero mais me sentir me sentir fora fora da minha casa. da minha casa. Porque eu não consigo mais Porque eu não consigo mais ver prazer ver prazer nas coisas do mundo. nas coisas do mundo. Eu não quero, Jesus, Eu não quero, Jesus, ser como uma coruja, ser como uma coruja, ficar em cima ficar em cima de coisas do passado. de coisas do A passado. partir de hoje, A partir de hoje, a minha vida a minha vida e tudo e tudo se fará novo. se fará novo. Eu não quero mais Eu não quero mais viver em solidão viver em solidão como pardal. como um pardal. Eu coloco diante do Eu Senhor coloco diante do Senhor todos os meus sonhos, todos os meus sonhos, todos os meus todos os desejos meus desejos, e tudo que eu tenho, tudo que eu tenho. eu troco Eu troco pela minha vida eterna. pela minha vida eterna. Em nome de Jesus Em Cristo, nome de Jesus. me aceita no teu Me reino. aceita no teu reino. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Quebra agora Quebra agora todos os vínculos todos os vínculos que me escravizam, que me escravizam, como vícios, como vícios, idolatria, idolatria, prostituição. prostituição. Muda Muda a minha sorte, a minha sorte. porque eu confesso com a minha boca Porque eu confesso com a minha boca que o Senhor Jesus Cristo que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário morreu na cruz do Calvário por todos por todos os meus pecados. os meus pecados. E hoje E hoje eu me torno eu me torno uma nova pessoa uma nova pessoa para voar, para voar, para crer para crer que eu posso também que eu posso também enxergar enxergar lá de cima lá de cima e não ser arrebentado e não ser arrebentado por esse mundo. por esse mundo. Eu quero orar por você que está fazendo essa oração. Jesus Cristo, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, que nenhum deles se percam. Eu não sei de que forma, mas que todos sejam apacentados, Jesus. Em todos esses países, em todos esses estados, cura as enfermidades, manifesta o teu poder, dê experiências concretas da sua manifestação e de sua presença. Jesus, tira o medo dos corações, tira o desespero, coloca amor, coloca paz, coloca tranquilidade, coloca vontade de te conhecer. Eu abençoo essas vidas em nome de Jesus Cristo. Você que fez essa oração comigo agora, está passando aí na sua tela um WhatsApp, um número que você vai poder estar pedindo ajuda e conversando com essas pessoas, pedindo oração, conversando, tirando suas dúvidas, para que você possa crescer, em nome de Jesus. Você que está em casa, levanta aí desse sofá, dessa cama, levante as suas mãos, e você vai começar a adorar a Deus. Você sabe cantar aquela, creio que Tu és a cura. Vamos lá, essa bandinha é boa, por isso que eu faço isso. Começa a profetizar. Nós tivemos essa semana um momento de oração maravilhoso. Começa a profetizar. Essa nação precisa de cura, esse mundo precisa de cura. E essa é a hora que a igreja precisa despertar e começar a orar de verdade. Levante suas mãos onde você estiver, adore, ore, ore. Acalma o meu pensar. Me Levas pelo fogo, curando todo o meu ser. confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que
Ele vai acalmar o teu coração. e Calma o meu pensar. Recebe a paz dele agora. me levas pelo fogo, Deixa ele soprar. curando todo o meu ser. Deixa o Espírito Santo invadir tua casa. Confio em ti, confio em ti. Eu Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Tudo está no teu domínio. Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Impossível para ti. Nada é impossível. Vai profetizando. Vai profetizando sobre as UTIs. Vai profetizando sobre os leitos. Vai profetizando sobre os hospitais dessa nação. Vai profetizando. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Tu és a cura para as nações. Creio que Tu és a resposta para o mundo destruído. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Jesus. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual. Não há outro igual a ti. Jesus, Nós precisamos de ti. Esse país precisa do Senhor. Não há outro igual a ti. Não há outro como tu. Vai profetizando. Eu preciso de ti. Não há outro como o Senhor, meu Deus. Não há outro como tu. Nós precisamos de ti. Somos inteiramente dependentes do teu Espírito Santo. Eu preciso de ti, Jesus. Eu preciso de ti, Jesus. Não há nada que me sustente mais. Não há nada que eu precise. Não há nada, Senhor. Não há nada. Nós precisamos de ti, Jesus. Somos tão dependentes. Somos tão dependentes. Somos tão dependentes, Jesus. Nós dependemos de ti. Jesus, nós dependemos de ti. Jesus, nós precisamos de ti. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Creio que tu és a cura. Tu és a cura.
cura para as nações. Tu és a cura. Profetiza na tua casa aí. Tu és a cura. Profetiza. Tu és tudo para mim. Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso. Tu és a vida. Creio que não existe. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Eu quero te abençoar. Para que essa seja uma verdade, nós dependemos dele, como pardais que encontramos casa, e a andorinha ninho para si. Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de você. Deixa a presença do Espírito Santo invadir a tua vida agora. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Eu te abençoo para um tempo de voos altos. Eu te abençoo por um tempo onde você vai se sentir acima de tudo e começar a enxergar o que Deus enxerga sobre toda essa pandemia. Em nome de Jesus. Eu te abençoo por um mergulho profundo na palavra, na oração. Eu te abençoo para que o seu deserto acabe, para que as suas ruínas e o seu passado não te atormente mais, mas que uma coisa você faça: se esqueça das coisas velhas e olhe para as que estão à frente da tua vida, porque a vida é em Cristo Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Eu encontrei meu lar